Olá, meu nome é Raíza Batista Gadelha, sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional na Universidade Federal do Amazonas, ICSES Polo Parintins. Esse vídeo faz parte das atividades da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Ao longo da disciplina, refletimos sobre diversos temas que envolvem um contexto da educação física nas escolas, como as condições de trabalho docente, o ensino do esporte, as relações de gênero, o abandono da profissão, entre outros aspectos que impactam diretamente a prática pedagógica. Nesse vídeo, vou apresentar um mapa conceitual que organizei com base nas leituras, discussões e vivências que tivemos durante a disciplina. Ele apresenta de forma visual e articulada os principais pontos que estudamos e as conexões entre eles. Este mapa tem o objetivo de organizar visualmente os principais temas e problemáticas discutidos ao longo da disciplina, destacando suas inter-relações e como elas se manifestam no contexto da educação física escolar. A partir de agora, vou apresentar cada um dos pontos do mapa, explicando brevemente seu significado e a importância de refletirmos sobre ele na nossa prática docente. No primeiro ponto do mapa, podemos ver ali os desafios da educação física escolar, abandono do trabalho docente, as condições de trabalho, cultura escolar, desvalorização da disciplina e as mudanças nas práticas pedagógicas. Nesse ponto, quando falamos do abandono do trabalho docente, essa é uma problemática que envolve fatores que desmotivam ou impedem o professor de exercer sua função de maneira satisfatória. Entre os principais motivos estão a precariedade nas condições de trabalho, como a falta de materiais adequados ou os espaços físicos apropriados para a prática da educação física. A cultura escolar, que muitas vezes marginaliza a nossa disciplina e trata como algo secundário, algo que não deve ser dado tanta importância. E as relações também interpessoais, marcadas pela desvalorização da educação física dentro da escola, que afeta diretamente o engajamento docente, como falas que frequentemente ouvimos na escola, como educação física é só brincadeira, eles gostam da tua disciplina porque vocês só fazem brincar, dentre outras falas que frequentemente escutamos. No segundo ponto ali, ainda sobre os desafios da educação física escolar, vemos as dispensas das aulas, as causas, as estratégias de enfrentamento, a indisciplina e afastamento, alternativas de enfrentamento da indisciplina. Nesse ponto, quando falamos das dispensas nas aulas de educação física, durante muitos anos, essas dispensas elas foram recorrentes e até incentivadas, especialmente no ensino médio. Os motivos vão desde uma visão reducionista da disciplina até as interpretações equivocadas da legislação. O enfrentamento dessa realidade ela passou pela criação de estratégias como avaliações alternativas para quem apresenta atestado, até trabalhos teóricos que exigem dedicação e fazem os alunos refletirem sobre sua participação. Em uma das nossas atividades sobre as dispensas nas aulas de educação física, nos foi perguntado sobre se no período que nós estudávamos haviam essas dispensas. E eu me recordo de existir essas dispensas, principalmente para alunos que recebiam atestado médico, que falavam sobre problemas cardíacos, dentre outros, e até mesmo eu ouvia colegas falando sobre não realizar a educação física porque estava no período menstrual, dentre outros motivos. Aí a gente vai para o ponto da indisciplina e do afastamento, que a falta de interesse e comportamentos indisciplinados têm sido barreiras importantes nas aulas de educação física. Para lidar com isso, as nossas práticas devem ser mais atrativas e centradas no aluno. Dentre essas alternativas, nós vimos aí o uso de metodologias ativas e também propostas que valorizam o protagonismo estudantil e o respeito aos diferentes ritmos e capacidades dos alunos. Indo ali para outro ponto do nosso mapa, temos a teoria e a prática, o saber e o saber fazer, a relação teoria e prática, a integração do conhecimento e da prática pedagógica nas aulas. Nesse ponto,
falamos sobre ensinar a educação física, que ensinar a educação física ela exige mais do que dominar técnicas esportivas. É necessário articular o conhecimento teórico, embasamento científico e pedagógico que fundamentam a prática, que a prática ela não seja algo completamente diferente do que está sendo vivenciado na teoria. E o conhecimento prático, saber aplicar esse conhecimento em sala de forma significativa. A integração entre a teoria e a prática, ela fortalece a atuação do professor e melhora a qualidade do ensino. O conhecimento teórico, ele corresponde ao embasamento científico e pedagógico que sustenta a atuação docente. É por meio dele que o professor ele compreende os objetivos da educação física enquanto um componente curricular e ele reconhece as diferentes abordagens pedagógicas, reflete sobre os conteúdos a serem ensinados e ele analisa o contexto que o aluno está inserido. Já o conhecimento prático, ele envolve a habilidade de transformar esse saber teórico em ações concretas no ambiente escolar. Ele trata-se da competência de planejar, mediar e avaliar as aulas de maneira significativa, considerando a realidade dos alunos, a bagagem que os alunos trazem, os recursos disponíveis e quais são as estratégias mais adequadas para favorecer a aprendizagem. Então, a integração da teoria e a prática, ela é essencial. Quando o professor ele consegue dominar esses fundamentos do seu saber teórico e prático, e ele consegue traduzi-los de uma forma coerente, ele consegue ensinar com intencionalidade, com compromisso, que indo além da simples repetição de gestos técnicos ou da valorização de rendimento. Seguindo o nosso mapa, temos aí os aspectos legais, que fala sobre a obrigatoriedade da educação física na educação básica. Quando falamos sobre os aspectos legais, temos aí a garantia da educação física por lei como componente curricular obrigatório na educação básica, conforme estabelecido pela LDB e reforçado por legislações específicas, como a Lei número 10.793 de 2003. Essa legislação ela alterou dispositivos anteriores da LDB para afirmar a obrigatoriedade da disciplina, mas também ela abriu brechas que infelizmente vêm sendo usadas de forma equivocada para justificar dispensas generalizadas, principalmente no ensino médio. É fundamental que os professores eles conheçam profundamente esses aspectos legais, pois eles são ferramentas de luta em defesa da presença qualificada da educação física no currículo escolar. A má interpretação ou desconhecimento da legislação ela pode contribuir para a desvalorização da disciplina, que é o que nós vemos que acontece frequentemente nas escolas. Ainda nesse ponto, falamos ali também sobre a cultura escolar. A forma como a escola vê a educação física, ela influencia diretamente na sua prática. Em muitos contextos, a educação física ela ainda é vista como um momento de descontração ou um momento de descanso mental. E isso influencia fortemente na forma como a educação física é percebida e praticada dentro da escola. Essa visão muitas vezes impede que a educação física ela seja tratada com a mesma seriedade pedagógica que as demais disciplinas. Portanto, mudar essa percepção que até mesmo a escola tem sobre a disciplina, ela é essencial para transformar a realidade da educação física no ambiente escolar. Seguindo a apresentação do nosso mapa, temos aí outro ponto que foi abordado, que foram as questões de gênero, né? As diferenças na participação entre meninos e meninas, a desigualdade no esporte, o afastamento das meninas nas aulas de educação física e as suas percepções. Aí nesse ponto, nós podemos falar sobre que historicamente as aulas de educação física elas têm refletido e muitas vezes reproduzido estereótipos e desigualdades de gênero. Durante décadas, foi muito comum ver a separação de turmas por sexo ou a associação de determinados esportes aos meninos, como futebol, e outros a meninas, como ginástica. Além de avaliações que eram diferenciadas e falas docentes que reforçavam esse papel tradicional de gênero.
Hoje, essa realidade ela vem sendo questionada e a disciplina de educação física ela é um espaço privilegiado para refletir sobre o corpo, sobre a convivência e os valores sociais, e por isso ela precisa ser constantemente revista em suas práticas e em seus discursos. E um dos principais desafios atuais é enfrentar a menor participação das meninas nas aulas de educação física. Com o decorrer do tempo, as meninas passam a não participar com tanta frequência das aulas de educação física. E muitas alunas elas relatam que elas se sentem excluídas ou constrangidas e até desestimuladas a participar, seja por falta da representatividade, por práticas que privilegiam muito o desempenho físico ou por dinâmicas de aulas que favoreçam a liderança masculina. Em alguns casos, o ambiente pode até ser hostil ou pouco acolhedor para aquela menina, contribuindo para o seu afastamento das práticas corporais. Além disso, é preciso reconhecer e combater o machismo presente nas relações escolares, tanto nas interações entre os próprios alunos quanto nas atitudes, que elas muitas vezes elas são naturalizadas pelos professores. Expressões como isso é coisa de menina ou você joga igual uma garota, elas carregam preconceitos que reforçam e inferiorizações e limitam a liberdade de expressão corporal. Nesse sentido, torna-se urgente e necessário o compromisso com práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às questões de gêneros. E isso significa oferecer oportunidades equitativas de participação para todos os alunos e criar um ambiente de aprendizagem nos quais as meninas, os meninos possam se expressar, aprender e desenvolver suas habilidades sem medo de julgamento ou da exclusão. A educação física ela tem um papel fundamental na construção de estereótipos de gênero, na valorização das diferenças e na promoção da equidade. Para isso, é preciso que o professor ele atue como um mediador crítico que questione as normas impostas e incentive uma cultura de respeito, empatia e igualdade. Seguindo a apresentação do nosso mapa, temos ali como um ponto os esportes, a importância de aprender sobre os esportes, os saberes corporais e conceituais, a resistência dos alunos ao aprendizado de novos esportes e a transformação da disciplina. O ensino dos esportes na educação física escolar, ele ainda enfrenta muitos desafios. Durante muito tempo, a prática esportiva nas aulas elas foram marcadas por uma ênfase excessiva na reprodução de técnica e nas regras dos jogos, desconsiderando completamente os aspectos pedagógicos mais amplos, como a diversidade dos alunos, os objetivos educacionais e o desenvolvimento de valores sociais e éticos. No entanto, ensinar o esporte na escola ele não deve se resumir apenas à sua versão competitiva e tradicional, nem à formação de atletas, que não é esse o objetivo do esporte na escola. É necessário compreendê-lo como conteúdo cultural e como um meio potente de formação humana. E isso implica trabalhar os saberes corporais, que vão ali como os gestos técnicos, a coordenação motor, o domínio do corpo, quanto os saberes conceituais, como a história das modalidades, os seus valores sociais, a lógica do jogo, as suas variações e o papel que o esporte ocupa na sociedade. Outro ponto importante é adaptar o ensino dos esportes à realidade da turma, considerando os diferentes níveis de habilidades, os interesses dos alunos, as condições de materiais da escola e a intencionalidade pedagógica. Tornar as aulas mais significativas exige planejamento, criatividade e escuta atenta à vivência dos alunos. Ensinar o esporte nesse contexto é uma oportunidade de trabalhar o respeito às regras, o trabalho em equipe, a resolução de conflitos, o acolhimento das diferenças e o prazer pela prática corporal. Por isso, é fundamental refletir constantemente sobre os sentidos e os propósitos do ensino do esporte na escola. E ele pode e ele deve contribuir para a formação integral do aluno, indo além do rendimento e da competição. Quando o esporte ele é tratado de forma crítica, contextualizada e inclusiva, ele se torna uma ferramenta poderosa de educação, promovendo o desenvolvimento físico, emocional, social e ético dos estudantes. Seguindo aí o nosso mapa, o nosso último ponto ali são os temas geradores, né? As situações limite nas aulas de educação física, as reflexões sobre situações críticas nas práticas pedagógicas diárias, os desafios pedagógicos em diferentes contextos.
Nesse ponto ali, nós falamos sobre as situações limites nas aulas de educação física. Essas situações limites são aquelas vivências desafiadoras que atravessam o cotidiano escolar e que colocam o professor diante de dilemas profundos, como desmotivação dos alunos, exclusão de participantes, preconceitos, violências simbólicas, faltas de recursos, descaso institucional, a ausência de espaços adequados e muitos outros fatores que interferem diretamente na qualidade e no sentido das aulas de educação física. Essas situações, elas não são apenas obstáculos isolados ou problemas técnicos. Elas refletem as contradições sociais, culturais e estruturais presentes na escola e na sociedade. Muitas vezes elas são naturalizadas no cotidiano escolar e acabam gerando frustração, sentimento de impotência ou até abandono da prática docente. Entretanto, quando elas olhadas criticamente, essas situações elas podem se tornar espaços de resistência, reflexão e transformação pedagógica. É nessa perspectiva que se inspira a obra de Paulo Freire, especialmente em sua Pedagogia do Oprimido, ao afirmar que é na leitura crítica do mundo e na conscientização que o educador encontra caminhos para a emancipação. Para Freire, os limites eles são também possibilidades e o enfrentamento das contradições ela pode gerar prática pedagógica libertadora. Nesse sentido, os professores, ao reconhecerem essas situações não como falhas individuais, mas como consequências de uma estrutura educacional excludente e desigual, elas passam a construir estratégias que visam a superação coletiva dos desafios. São pequenos gestos, escutas atentas, adaptações criativas, acolhimento das diferenças e práticas pedagógicas que rompem com a lógica da exclusão e reafirmam o papel da escola como um espaço de formação humana. Refletir sobre esses temas, eles nos permite romper com o conformismo, construir uma educação física mais sensível às realidades dos alunos e transformar a prática docente em um ato comprometido com a justiça social. Assim, chegou ao fim da minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e espero que esse breve percurso pelo mapa conceitual tenha contribuído para ampliar a compreensão sobre os desafios e possibilidades da educação física escolar. Fico à disposição para dialogar e trocar experiências. Muito obrigada.